Olá, e é hoje que a gente vai evoluir nosso super trunfo para aparecer as cartas e ficar bonitão, sem contar que a gente vai aprender como misturar um pouco mais do JavaScript e praticar bastante tudo que a gente viu nas aulas anteriores. Então vale reforçar, esse é sempre aquele momento que aquela dúvida que você tinha de variável, de laço, de if, de função, da mistura do HTML com JavaScript, começa a consolidar, porque você fala, agora eu entendi. A gente vai rever outros exemplos, reforçar novas fórmulas, novas funções, novos mecanismos do HTML, novas variáveis. Então, é realmente aquele momento que pode se falar, entendi. Isso acontece o tempo inteiro na programação. Eu venho até com a camiseta pra gente fazer uma nova carta pra mim. Então vamos lá pra aula. Oi, Rafaela, oi, Guilherme. Olá. Olá. E aí, quem é que hoje vai pilotar aqui para dar continuidade ao nosso projeto de jogo de cartas, que eu sei nos bastidores está ficando muito bonito? Exatamente. A gente já fez as cartas, né? Já estamos fazendo aparecer no console. Porém, hoje a gente vai querer já colocá-la na tela. A gente vai querer mostrar de uma forma que vocês podem escolher também na tela. A carta vai ficar mais bonita, vocês vão ver a carta também da máquina. Então, hoje vai estar bastante coisa legal e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Vamos lá, então. Vamos lá. Então vamos lá, gente. Esse daqui vai ser o nosso design. Olha que coisa incrível que temos. São essas duas cartinhas. Essa primeira aqui vai ser a nossa, né, do jogador, no caso. E essa segunda vai ser a carta da máquina, que vai ser a que vai aparecer quando a gente pedir para jogar. Então, vamos fazer agora a parte do JavaScript. A gente não quer que fique dessa forma. A gente já vai querer adicionar uma imagem, né? A gente tinha escolhido 3 personagens na aula passada. O primeiro era o Seiya de Pegasus, o segundo era o Bulbasaur, o terceiro era o Darth Vader. Então a gente vai pegar a imagem desses 3 personagens e colocar dentro desses objetos pra gente também poder aparecer aqui na tela. Então vamos lá, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser pegar a imagem do Seiya de Pegasus. Vou até copiar aqui o nome, porque eu provavelmente não vou saber escrever no Google isso. E Rafaela, essa moldura da carta já tá lá na aula da imersão. Exatamente. Aula 8 da imersão para fazer o fork, né? Exatamente. É assim, eu vou fazer o fork. A gente tá aqui na aula 8 da imersão dev da Alura, que fica no CodePen da Alura. A gente sempre faz o fork para poder começar a desenvolver. Se a gente desenvolve, acaba sem querer desenvolvendo ali na página da Alura, a gente pode mesmo assim depois dar o fork, que pelo que eu entendi, tudo que a gente tiver alterado, ele vai atualizar no nosso fork. Então, não tem problema, só que lembrem de fazer o fork para vocês não perderem o que vocês fizeram, senão vocês vão perder. Enfim, vamos lá. Eu vou colocar agora, vou escolher uma foto desse Seiya de Pegasus. Pode deixar o Paulo escolher, né? É verdade, Paulo. Pode escolher. Qual foto você acha que vai ficar mais legal para a carta? A segunda foto aí tá ótima. Essa aqui? Eu vou copiar o endereço dessa imagem, né? Copiar o endereço da imagem, que nem a gente fazia das outras formas. E a gente vai criar aqui agora um atributo para poder guardar a imagem dentro do nosso objeto. Então, eu vou dar um espaço aqui e vou criar a imagem. 2 pontos. E aqui eu vou colocar o nosso link, entre aspas. Aqui eu colo o nosso link. Eu vou até puxar aqui para vocês verem como que tá. Lembra? A gente tinha colocado os 3 atributos dentro de um objeto só. A gente tinha o nome da nossa carta e agora a gente vai ter a imagem. Então eu vou fazer isso com as outras 2 cartas também. Vou procurar aqui o Bulbasauro. Então aqui eu vou escolher uma imagem. Eu achei essa daqui uma bem fofinha para colocar na carta. Vou copiar o endereço da imagem também. E a gente vai fazer exatamente a mesma coisa que a gente fez com o Pegasus, né? Acho que esse é o nome. Imagem, 2 pontos, e vai colocar dentro das aspas o nosso link. Aqui, ó, para vocês verem. E colocar a vírgula aqui no final. Eu coloquei a vírgula, nem coloquei a vírgula aqui no final. Tem que colocar, gente, para separar os atributos dentro do objeto. E agora o último, que a gente vai pegar a imagem, vai ser o Darth Vader. Então, vou jogar aqui. E pode escolher a imagem do Darth Vader que você acha que vai ficar mais legal para a carta. Eu acho que essa segunda tá bacana, hein? Essa aqui? Essa vermelha? Essa tá legal. Vou copiar o endereço da imagem. Fazer a mesma coisa aqui, pular, imagem, entre aspas, colocar o link
e colocar uma vírgula. Então agora a gente tem mais um atributo dentro de cada uma das cartas. Agora a gente já tem todas as imagens que a gente pegou para cada um dos objetos, só que eles não estão aparecendo ainda no nosso programinha. A gente pode sortear, pode fazer o que for. Ainda não vai aparecer porque a gente ainda não fez nenhuma lógica com elas. Pode ver até que tá dando erro aqui. Tudo bem, a gente vai começar a fazer agora. Primeira coisa que a gente vai fazer é colocar dentro aqui da nossa função sortear carta, e lembrando que essas funções de sortear carta, de exibir opções, obter atributo selecionado e jogar, a gente já tinha feito na aula anterior. Então a gente está reutilizando as funções que a gente já tem, mas a gente vai dar uma alterada para poder agora encaixar nesse negócio de mostrar na tela. Então aqui no final da nossa função sortear carta, eu vou criar uma nova função que vai ser exibe carta jogador. Eu vou chamá-la aqui e eu vou criar a função agora aqui embaixo. Para criar a função é o function exibe carta jogador. Eu vou abrir parênteses, ele não vai ter nenhum parâmetro, então a gente vai abrir aqui as chaves e começar a fazer a nossa funçãozinha. Você quer explicar, Gui, como que a gente vai fazer aqui dentro a função? Boa, vamos lá. Então, ó, em primeiro lugar, a gente precisa de alguma forma passar essa informação do JavaScript para o HTML. E se você for lá no código HTML, você sobe lá, por favor, Rafa, e mostra para o pessoal, existe uma div chamada carta jogador. Então, olha só, ali, div carta jogador. É isso aí. É difícil mesmo selecionar, ele fica muito maluco quando seleciona. E tem essa div carta jogador. O que a gente vai fazer? A gente vai apontar o nosso JavaScript para essa div. Falar assim, olha, a gente quer exibir a carta dentro dessa div aí. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é pegar essa div lá no nosso JS. Então, para a gente conseguir recuperar essa div, eu vou criar uma nova variável, Rafa, que a gente pode chamar de div carta jogador. E a gente pode recuperar... Oi, pode falar, Paulo. A div é uma divisão do HTML, né? Da nossa página, é uma parte. A gente quer pegar essa parte e ali dentro colocar alguma tagzinha que vai falar, olha, a imagem que vai aparecer no fundo é essa, e aquela mágica de que quem escreveu esse CSS, não sei se foi a Carol, lá da Lura, já escreveu preparando para, olha, já põe desse tamanho, nesse recorte, etc, né? É isso mesmo, Sim. É isso mesmo. Então, olha, a gente vai pegar essa div carta jogador com um comando que a gente já conhece, né? Então, vou colocar div carta jogador igual document.getElementById. Isso, by ID. E a gente vai passar entre parênteses e entre aspas, carta jogador. E foi exatamente isso que você falou, Paulo. A gente vai falar assim, ó, a gente não quer pegar a imagem e só colocar em qualquer lugar. A gente tem um lugar específico para colocar a imagem, para colocar o nome. E agora, o que a gente vai fazer? Isso, boa. Observa que a gente precisa passar a imagem que a gente tem, que a Rafa criou, para essa carta. Então é isso que a gente vai fazer agora. Agora a gente vai ver algo novo. A gente vai misturar um pouquinho o JavaScript com o CSS, tá bom? Para a gente fazer essa mágica aí. Primeira coisa, se a gente já tem a div da carta do jogador, a gente pode colocar div carta jogador .style.background image, tá bom? Background e o image maiúsculo. Boa, background image. E ele vai ser igual. Agora vem uma mágica aí, pessoal. A gente vai utilizar uma coisa chamada... Qual é o nome mesmo, Rafa, disso daí? É uma crase, né? É uma crase, né? Template string para os íntimos. Mas é uma crase. São duas crases, pessoal. Isso. Boa. Exatamente. E a gente vai colocar assim, ó, URL. O que acontece? Lembra que a gente colocou para cada imagem que a gente tem um caminho, ponto alguma coisa, ponto PNG? A gente vai indicar, então, qual é o caminho da imagem que a gente quer passar. E a gente vai colocar abrindo e fechando parênteses. Abrindo e fechando parênteses, boa. A gente vai colocar agora um sinal de cifrão e vai passar agora entre chaves, não se preocupe, entre chaves a propriedade carta-jogador.imagem. E a gente já comenta um pouco sobre esse aí. O Paulo já está até assustado ali, ó. Carta jogador.imagem. Eu tô assustado porque eu me assusto quando eu penso que os nossos alunos e alunas vão estar assustados. Então, deixa eu tentar? Deixa eu tentar? Boa, vai lá. Então, a primeira coisa que esse exibe carta jogador faz é pega o teco do HTML, que é responsável por, olha, é aqui que a imagem deveria estar. Porque quem bolou o HTML pra gente, o CSS pra gente, já pensou assim. Já pensou de um jeito mais interessante, que é usando tal dessa divisão, dessa parte, de uma parte do HTML. Aí depois, esse monte de negócio, .style, .background image, é coisa de estilo que eu nem manjo, mas a gente nem precisa, certo? A gente não precisa saber, ó, tá aí, ó, né? Tá aí o estilo. É isso aí que a gente quer mudar.
Perfeito. É isso aí que a gente quer mudar. Então, aí tá fazendo igual, e aí a gente tá usando alguma sintaxe, URL, alguma coisa, que também pra gente, que o HTML sabe entender assim. O navegador, o Chrome sabe entender assim. Aí, de novo, né, tem uma parte que a gente tá fazendo aqui que é programação, tem uma parte que a gente tá fazendo que é estilo em HTML. A gente não tá se concentrando no estilo HTML. A gente tá fazendo isso por quê? Pra que seja interessante e bonito pra gente mostrar para os colegas. E aí, eu acho que agora a gente tá usando essas crases, porque aí ela faz uma coisa aí que também tem um nome feio que chama interpolação, né? Pra gente ficar atento com abre aspas, fecha aspas, abre aspas, fecha aspas. Aí ele tem essa sintaxezinha que o que a gente coloca entre cifrão bigodes aí e chaves, ele já pega aquela variável, o valor daquela variável. Então, no final, isso aí vai virar URL, entre parênteses, HTTP ceia de Pegasus, né? Alguma coisa assim. Exato, esse aqui que a gente tinha colocado. Ele vai pegar isso aí e colocar lá. Tá bom, então acho que agora, bastando isso, é só a gente chamar. Em teoria, deveria funcionar, certo? Mais ou menos, Paulo. A gente precisa só de um último detalhe. A gente criou a variável, colocou isso, agora falta colocar pega isso aqui e enfiar ali dentro do HTML, né? Isso. Exatamente. Vamos fazer isso então. Beleza, então vamos rodar aqui para ver como que vai aparecer a nossa URL que a gente colocou da imagem. Eu vou salvar aqui, vou rodar e vamos sortear. Vamos ver o que vai... Olha só, já apareceu a nossa primeira URL, né? A nossa primeira imagem da carta que foi sorteada, que no caso foi o Pegasus. É isso. Boa. Agora a gente... Pode ir, Rafa, desculpa. Não, agora a gente precisa só adicionar o nome, né? Faltam algumas informações na carta que a gente vai poder colocar também. Então, vamos colocar na nossa funçãozinha de exibir carta jogador, essas outras opções, informações. Vamos lá. Então, ó, para exibir o nome, a gente pode fazer algo bem parecido, né? A gente pode criar uma variável nome, por exemplo, um var nome, e existe uma tag que a gente já deixou preparada para a gente conseguir colocar o nome da carta ali em cima mesmo, onde tá onde tem aquele espacinho, tá? Então, a propriedade que a gente vai usar é uma tag P. Olha que simples. Então vai ser, a gente vai abrir, de novo, pessoal, vai abrir uma crase meio maluca de novo e vai colocar assim, entre código HTML, uma tag P, e eu vou passar como nome para essa tag uma classe do CSS chamada carta subtitle, tá bom? Carta... A gente já preparou tudo isso. Já preparou. Então, isso aí já está preparado. E atenção a essas aspas crase. Se vocês usarem a simples, não vai sair a imagem nem do ceia, porque ele não vai colocar a variável lá dentro. Se você usar simples, você precisaria fazer aquele monte de negócio de mais, fecha aspas, mais alguma coisa. Exatamente. Boa. Então vamos lá, a gente quer exibir o nome. O que a gente vai fazer agora é, depois que a gente fecha não a crase, depois que a gente fecha com sinal de maior, desculpa, a gente vai colocar o cifrão e vai colocar entre chaves carta jogador.nome. E no finalzinho a gente fecha a tag P. E aqui tem um ponto interessante, Paulo e Rafa. Se a gente observar, a imagem apareceu sem a gente colocar o inner HTML. Por quê? Porque a gente fez direto uma manipulação no CSS. A gente está usando ali, ó, div carta jogador.style, background, image, é o CSS. Nesse caso, como a gente está fazendo utilizando a tag P, é o HTML, a gente colocou uma tag do HTML que fez essa junção, a gente precisa enviar essas informações do JavaScript para o HTML através do inner. Então, o que eu vou fazer? Lá no final, a gente vai criar, depois dali na linha 59, pode dar um Enter, e a gente vai criar o div carta jogador.innerHTML. Eu vou dar só um espaço aqui, tá? Tá bom. InnerHTML vai ser igual ao nome. Beleza. Vamos testar isso e ver o que acontece? Bora. Vou salvar e vou rodar, então. Vamos ver aqui. Por enquanto não aparece nada. No momento que a gente sorteia, legal, a gente vai precisar da nossa moldura. Exatamente. O que aconteceu? Ele desenhou a nossa imagem em cima da carta que a gente já tinha, né? Porque a gente usou ali o inner HTML. E ele fez isso. Depois a imagem, colocou o nome, só que a gente perdeu a carta bonita que o designer montou. Então, quando a gente estava usando só naquele formato lá da linha do background image, que era alguma coisa puro no tal do CSS, estava ok. A partir do momento que a gente enfiou alguma coisa nova e trocou o HTML, ele jogou em cima. Isso. Aí eu acho que precisa entender bem do ciclo de vida e do modelo, né, do HTML, que é um outro assunto. Então,
Eu confesso que eu realmente não entendo desse assunto. Mas o legal é que vocês já prepararam, vocês têm uma carta na manga pra gente resolver isso, e que é muito comum, não é isso, Rafaela, Guilherme? É muito comum, de novo, a gente tá trabalhando em conjunto, alguém já fez uma parte do código difícil que pega isso aí e põe bonito, não é? Normalmente a gente trabalha assim, uma pessoa faz a parte da lógica do programa, outra pessoa faz a parte do bonito, e você vai misturando tudo. Exatamente. E nesse caso, o que a gente vai fazer? A gente vai adicionar a imagem da moldura por cima, para ela poder ficar, para poder ficar o nome, para poder aparecer a imagem, mas com a moldura toda bonitinha, de forma que não vai alterar o que a gente já tinha aqui, né? Que era dessa forma aqui. Então, para isso, a gente vai adicionar uma nova variável. Eu vou até colocá-la aqui embaixo já da div carta jogador para ficar organizado. Eu vou criar var moldura e eu vou colar o código que a gente já tinha aqui da imagem, vou dar um igual e vou colocar aqui. Esse daqui nada mais é do que também uma tag do HTML. Essa imagem aqui, esse source, é tudo do HTML. Quando você quer colocar uma imagem dentro do HTML, você usa essa tag aqui. E aqui a gente já tem ela pronta. Por isso que acho que é interessante de vocês entenderem que isso faz parte, né? Que nem o Paulo comentou, cada um pode acabar fazendo uma parte do código e essa aqui vai ser importante para a gente para poder aparecer. Essa variável moldura a gente também vai ter que colocar no nosso inner HTML, né? Não vai ser mais somente o nome. A gente vai ter que jogar a moldura junto. Então, a gente pode colocar a moldura aqui e somar. Então, vamos ver o que vai acontecer. Eu vou salvar o projetinho, vou rodar novamente, né, para poder limpar isso aqui tudo. E agora que a gente for sortear a carta, olha só, ele sorteou outra carta, né? Dessa vez não foi o Darth Vader, mas vocês podem ver que a imagem da nossa moldura, que foi essa tag HTML que a gente adicionou, ela agora tá por cima daquela imagem que a gente tinha colocado. Então, agora vai ficar tudo certinho. Isso. Lembrando, Rafa, que esse código da moldura vai estar na descrição desse vídeo, tá, pessoal? Vocês não vão precisar caçar ou ficar escrevendo na mão. A gente vai disponibilizar para vocês esse código, beleza? Rafa, só tem uma coisa aí que tá um pouco estranha que a gente pode já atacar. Olha só, a gente está exibindo o nome da carta, a gente está exibindo a imagem da carta, utilizando aí o CSS, o JavaScript, o HTML, tudo misturado. O que falta mostrar agora é, naquele espacinho ali embaixo da carta, mostrar os atributos daquela carta. Quanto que tem de ataque, quanto que tem de defesa, quanto que tem de magia. Vamos fazer isso então. Vamos. Isso, na verdade, Rafa, se a gente parar para pensar, a gente já fez. Existe uma função que a gente criou que chama exibir opções. A gente, na verdade, não precisa dessa função agora. A gente não precisaria dessa função agora. Então, o que a gente vai fazer? Vamos fazer uma coisa muito doida. Eu vou copiar, por favor, Rafa, da linha 69, esse for. E pode copiar também esse opções texto mesmo. Isso daí a gente vai colocar lá na função que exibe a carta do jogador. Certo? Certo. Lembrando que essa função era da aula 7, né? Que a gente só está continuando o nosso código. Eu vou colar aqui em cima da... Isso, pode ser aí. Pode ser? Pode ser. Pode aumentar mais uma fonte, Rafaela, que agora com... Aí. Legal, boa. Então, olha só, a gente já tem o for para fazer o loop dos atributos daquela carta. O que a gente vai precisar? Só para a gente conseguir garantir, né, as opções e ir montando esse atributo, observe que a gente tem opções texto. Vamos criar essa variável antes do for. E a gente pode atribuir ela a uma string vazia, que depois a gente vai concatenando, tá bom? Beleza. Então, var opções texto é igual a uma string vazia. String vazia, a gente normalmente só coloca aspas. O que acontece agora? A gente tem o loop acontecendo e a gente tem aí o input type rádio, a gente tem o nome do atributo, o valor, todas as informações do atributo, a carta, o loop das opções da carta do jogador não está acontecendo. O que a gente fez aí? O que a gente tem nesse input? A gente tem as opções, só que a gente não conseguiu validar, mostrar essas opções na tela, né? Então, o que a gente vai fazer? Observe que a gente tem esse input type rádio, só que a gente quer colocar as propriedades da carta do jogador, né? Dos atributos do jogador. Então a gente vai fazer mais uma concatenação aí no final. Nesse atributo eu vou colocar um sinal de mais, vou abrir e fechar parênteses, isso. E agora eu vou dar um espaço
e vou fazer a concatenação agora dos atributos da carta do jogador. Então, eu vou colocar mais, vou escrever carta jogador, ponto atributos, entre colchetes, eu vou passar o quê? O atributo que foi selecionado, o atributo escolhido, beleza? E para finalizar, a gente vai fazer aqui uma gambiarra, que infelizmente isso faz parte da vida de alguns desenvolvedores, esses desenvolvedores que fogem da gambiarra. A gente vai fazer só uma, pessoal, só uma, perdoa a gente. Aí é o seguinte, eu vou colocar um mais e vou abrir e vou criar uma tag chamada BR. Ela serve para quebrar a linha, pular uma linha, algo desse tipo. No HTML, beleza. Exatamente. Isso. Não é o ideal, mas beleza, tamo... Isso. Boa. A gente tem, então, agora essas opções feitas. O que a gente vai precisar? Mostrar essa opção texto também na carta. Então, o que a gente faz? A gente tem a moldura, a gente tem o nome da carta, a gente vai colocar também as opções textos. Só que aí a gente... Oi. Esse carta jogador ponto atributos, atributo, na verdade não era só escrever atributo? Na verdade não, porque a gente... é o valor. Isso. Quantos pontos tem, né? Aí apareceu atributo, sei lá, força, aí você pega do força para saber que força é 45. Exato. Isso, é isso mesmo. É isso mesmo. Já não dá para rodar, para ver como que tá ficando? Só falta a gente tem que concatenar só colocar. Tá bom. Então vamos concatenar opções strings e ver o que vai acontecer. Opções de texto. Opções de texto, Vou salvar. Boa. Vou rodar novamente. Tá tão bonitinho o Bulbasauro. Vou sortear a carta. Vou salvar. E não vai rodar, pessoal. Não vai funcionar. Por que não tá funcionando? Por que sumiu o atributo, sumiu o nome da carta, não tá mostrando essas informações? Acontece que quando a gente colocou as opções texto, falta a gente indicar qual é a div que essa opções texto vai aparecer, tá bom? Então, para arrumar isso, o que a gente vai fazer? A gente vai criar uma div que eu vou chamar de HTML, por exemplo, só para a gente colocar mesmo essas opções texto no lugar certo. Pode ser aí, pode ser depois. Então, a gente vai colocar assim, ó, var HTML vai ser igual. A gente vai colocar uma div, entre aspas, simples. Opa, deixa eu fazer de novo. Boa. A gente vai colocar aí div e a gente vai passar um ID, igual o Paulo havia comentado, que alguém já preparou para deixar bonita essa parte das opções, e a gente vai escrever aí ID igual opções, e a classe, e vai colocar também uma classe, class igual carta-status. Boa. Aí, lá no onde a gente faz o inner, antes do opções, eu vou concatenar o HTML. Então, lá embaixo, depois do nome, eu vou colocar um mais e vou colocar o HTML aí também. Aqui no inner HTML, a gente tem que só também fechar aqui a nossa div, né? Que a gente tinha aberto, mas a gente não tinha fechado. Então, vamos ver. Ô Gui, você acha que também precisa dessa outro inner HTML, que eu acho que a gente já tem aqui? Esse a gente puxou da função, você acha que precisa da gente deixar aqui? Não, esse a gente pode tirar. Não? Pode tirar. Então eu vou tirar daqui. Beleza. Então vamos rodar, vamos ver o que vai acontecer. Salvei, rodei, vamos ver agora. Sortear carta, Lord Darth Vader. Mas olha só, não tá aparecendo os valores, né? E também a gente tinha dado BR para poder pular a linha. Por que isso tá acontecendo? Provavelmente porque a gente a gente está chamando ainda essa função exibir opções, que era uma função que a gente estava usando lá na nossa aula 7. Lembra que a gente tinha montado para aparecer as opções? Então a gente não precisa mais chamar, porque essa função de exibir opções a gente colocou dentro da função exibir carta jogador. Então isso já vai acontecer. A gente agora vai salvar novamente. Vou rodar e vamos ver se isso já foi alterado de alguma forma. Sortear carta, Bulbasauro. Olha só, que legal agora. Aparece o ataque, aparece defesa, magia, e a gente pode agora escolher o que a gente vai querer jogar.
Então, estamos no caminho certo. Boa. Só uma observação aí. Observa que a gente criou um código que inicialmente fazia sentido e depois a gente precisou refatorar, melhorar esse código, né? Não sei, Paulo, quer comentar um pouquinho sobre isso? Essa parte da evolução, né, de um código que a gente faz e conforme o tempo... A gente pode ser às vezes frustrante, não é? Mas a gente pega um trechinho, aí você fala, não era bem isso que eu queria. Aí às vezes você precisa mudar tudo só porque não era bem aquilo. Então às vezes esse progresso não é puramente incremental. Você volta várias vezes pro mesmo código e fala, não, peraí, aí você deleta muita coisa que você já fez e faz de novo, não só para melhorar, é porque daquele jeito talvez não funcionaria pro que você quer mais pra frente. Então exige um pouco de paciência e pode ser um pouco frustrante. Sem contar aqui um monte de cifrão, parênteses que tem a ver com HTML e CSS e que eu tô sendo honesto, tá? Eu não entendo aqui algumas coisas que tem aqui, mas eu entendo a lógica que tem por trás. A gente pegou um div da carta do jogador, colocou uma moldura que é a imagem para jogar por cima, colocamos o subtitle, que é onde os designers falaram que no CSS ia ter ali o nome do Bulbasauro, e aí para cada atributo a gente criou um botão de rádio, né? Porque em rádio é aquele botão que quando você aperta um desabilita o outro, né? Rádio antigo, que você aperta um e sobe o outro. E a gente criou 3 radiobutos, né? Fez um forzinho, um para cada atributo, mostra o atributo e o valor do atributo. Então, isso é o importante para vocês entenderem. Se é cifrão, se o P-Class funciona assim, mas que é aspas duplas, aspas simples, isso, com o tempo e com muita prática, todo mundo vai pegando e etc. Natural a gente tomar susto com um código tão colorido e que envolve widget, inherit, não entendo nada dessa parte de CSS, não entendo. Mas a Rafaela e o Guilherme me ajudaram, coloquei ali no código e assim a gente vai caminhando. Exatamente. Boa. Rafa, uma pergunta. A gente precisa da função exibir opções ainda? Não, a gente agora já está fazendo, deixa eu até apagar, né? A gente declarou, a gente colocou ela dentro do nosso exibir carta jogador, porque quando a gente exibe a carta, a gente já exibe as opções. Então eu vou excluir toda essa função aqui que a gente tinha utilizado. Então já limpamos um pouquinho do nosso código. Agora, o que mais que a gente pode fazer? A gente pode, eu lembro que na aula passada a gente estava utilizando alert para poder simbolizar para o jogador que ele estava ganhando. Então, quando a gente tinha o ataque maior, que quando a gente escolhia, aparecia, você venceu. Só que isso também a gente deveria trazer um pouco mais para a tela, para ficar um pouco mais agradável, para a gente não ficar também vindo um monte de alert na nossa cara. Então, aqui, não sei se vocês lembram, na última aula, a gente fez a função jogar e a gente colocava o alert, você venceu venceu a carta da máquina, perdeu, a carta era maior. E aqui a gente vai trocar, a gente vai tirar esses alerts e a gente vai colocar os HTMLs para poder aparecerem na tela, que agora vocês já estão entendendo melhor o que a gente está fazendo. Então, o que você acha, Gui? Vamos fazer isso? Como a gente quer exibir na tela, existe, eu acho que uma div para a gente conseguir colocar certinho no lugar específico, né, Rafa? Exatamente. A gente já tem pré-definido que a gente vai poder usar aquele P, que é a tag de parágrafo. Então, a gente vai criar uma classe para ela, que nem a gente tinha criado aquele class, quando a gente entra com o código HTML dentro do JavaScript, e aí ele já vai saber exatamente para onde direcionar. E eu vou mostrar aqui para vocês. Nesse caso, vai ser aqui embaixo da nossa telinha. Ele já está aqui no nosso HTML para a gente poder colocar dentro dele, e aí ele vai aparecer naquele cantinho ali para vocês, se você perdeu, se você ganhou. Então, vamos lá, vamos trocar os nossos alerts pelo HTML na tela. Então, a primeira coisa que a gente pode fazer vai ser criar a var de div do resultado, né? Que nem a gente fez com a outra função, a gente cria uma variável para essa div, que, como o Paulo falou, é uma divisão da nossa tela, dos nossos elementos da tela. Essa div vai ser div resultado, e ela vai ser igual ao document.get element. Quando aparece já direto aqui as opções e ele já está selecionado o que você quer, você pode apertar um tab que ele vai completar mais rápido. Eu fiz isso algumas vezes aqui no código, eu não sei se vocês perceberam, devem ter percebido, mas vocês podem fazer também. Então, a gente vai colocar o get element by ID, eu vou abrir o parênteses, vou colocar, entre aspas, o nosso resultado, que vai ser essa div aqui dentro do HTML. Cadê? Aqui, ó. Isso. Opa, perdão. Essa div aqui, que ainda não tem nada, né? A gente que vai colocar. Tá bem no finzinho, vocês vão ver. Vai ficar no finzinho da página também. Então, vamos continuar aqui no nosso jogar. Agora, a gente tem que alterar esse alert
para os nossos resultados aparecerem no HTML. Então eu vou criar a variável de HTML resultado e eu vou atribuir toda a tag HTML para aparecer, aquele IP que a gente já tinha discutido que vai ser o que vai fazer aparecer na tela. Então eu vou criar aqui o HTML resultado e vou colocar entre aspas simples a nossa tag HTML de parágrafo. Vou dar a ela a classe resultado final. E aqui é uma coisa interessante, né? Que eu não sei se vocês lembram que eu tinha falado para vocês. Fora da nossa tag HTML, a gente escreve o que a gente realmente quer que apareça. Tudo que fica aqui dentro do maior e menor é coisa do HTML, do sistema, para ele entender o que está acontecendo, para a gente identificar o que a gente está falando. Quando a gente coloca coisa por fora, a gente está colocando o que vai realmente aparecer na tela. Então eu vou escrever aqui um venceu. Um venceu. E aí aqui eu vou fechar a nossa tag P de parágrafo para poder aparecer. Eu vou fazer exatamente a mesma coisa nas outras situações. Nessa daqui ele venceria, nessa daqui, nesse alert de perdeu, eu vou colocar o HTML resultado, P, class resultado final, mas eu vou escrever aqui, no caso, perdeu. E aqui também, no se não ganhar e se não perder, eu vou colocar o resultado final, empatou. E assim a gente vai poder aparecer na tela. Mas ainda falta uma coisa, né? Aqui a gente estava até imprimindo no console log a carta máquina, que a gente achava que tinha que olhar também depois como que estava a carta máquina para a gente poder comparar. Isso daqui a gente pode tirar, que a gente vai fazer a lógica da carta máquina aparecer na tela também. Por enquanto a gente só está fazendo a nossa aparecer. E aqui eu vou ter que fazer o nosso inner HTML para poder mandar para nossa página HTML tudo isso que a gente criou aqui de tags. Então eu vou colocar o div resultado, ponto inner HTML, e ele vai ser o HTML resultado. Querem testar para a gente ver se vai funcionar? Vamos lá. Pode ser? Eu vou salvar aqui então e a gente vai começar a jogar. Eu vou rodar. Aqui ainda não tem nada, eu vou sortear a minha carta, foi o Bulbasaur de novo. Sua cara, só dá Bulbasaur. Agora eu vou escolher a defesa dele, que eu sei que a defesa dele é bem alta comparado com os outros jogadores. Vou clicar em jogar e olha só o que apareceu aqui embaixo, venceu. Então é isso mesmo, gente. Agora eu vou até testar de novo para ver se a gente pode até perder alguma vez, para ver se vai aparecer as outras mensagens também. Deixa eu rodar novamente aqui. Deixa eu salvar de novo e rodar. Às vezes tem que ter um pouco de calma com o CodePen, viu? Que ele dá umas quebradinhas. Não se desesperem, é só fazer de novo com calma que às vezes volta a funcionar só por isso. Vou sortear a carta, Bulbasaur de novo. De novo? E agora eu vou jogar o ataque dele. Vamos ver se ele vai ganhar. Jogar, perdeu. Então tá funcionando ganhar, tá funcionando perdeu. O empate também provavelmente está funcionando. A gente vai testar depois, só que ainda tá me incomodando alguma coisa, que é a última coisa que a gente vai ter que fazer aqui nessa aula, que é aparecer a carta da máquina, né? Do nosso depois oponente. Jogar, né? Exatamente. Pro VAR, o VAR vai poder confirmar se foi verdade ou não. Exatamente. E olha que o Paulo falou que não gosta de futebol, e não é do futebol, hein, ó. Não gosta. Vamos lá. Então Rafa, vamos lá. O que a gente pode fazer, olha só que interessante, a gente quer exibir a carta da máquina. Em qual momento? A gente vai querer logo depois que a gente jogar, né? Quando a gente exibir o resultado, a gente já exibe a carta da máquina junto. Pô, então, ali embaixo, depois dessa linha 93, a gente pode criar uma função, já a chamada da função. Chamada função. Exibir carta máquina, por exemplo, né? Exibe carta máquina. Eu acho que o outro nome ficou exibe, né? É importante a gente tentar deixar o mesmo nome, né? Exato, porque vai ser basicamente a mesma coisa, né? A gente fez aqui a função exibe carta jogador, vou até copiar e eu vou criar esse exibe carta máquina, né? Máquina. É costume da gente já falar onde a gente vai chamar a função para depois declará-la, porque senão a gente às vezes esquece de chamar ela e acaba não sabendo onde estava o erro. Então a gente às vezes, mesmo sem ter declarado, já coloca no código para a gente não ter erro. E agora a gente vai começar a fazer essa funçãozinha. Boa. Então vamos escrever, né, a nossa função function exibe carta máquina.
E aqui tem uma notícia boa e perigosa ao mesmo tempo. A notícia boa é que ela vai ser muito, mas muito parecida com a exibir carta jogador. Muito parecida. E a notícia ruim é que ela não é tão parecida assim. Ela é parecida, mas ela tem uma coisa diferente. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai dar uma roubadinha, a gente vai copiar o código do exibe carta jogador e a gente vai colocar dentro do código exibe. Então. Isso. Pega tudo e depois a gente já vai fazendo essa limpeza. Lembrando que isso é muito perigoso, pessoal. Isso é perigoso, tá? Eu vou puxar até um pouco aqui pro lado, viu, gente? Boa, só boa. para não ficar... colar aqui dentro. Legal. Então vamos aos poucos. Primeira coisa, né? A gente tem uma div carta jogador. Eu imagino que exista também uma div carta para máquina, né? Então a gente vai mudar aí, ó. Essa vou chamar div carta máquina e tem um document.element by ID, tem o carta jogador, existe um carta máquina. Se você quiser provar se existe mesmo, lá no HTML, scrollando aqui, um pouquinho ali, ó, div carta máquina. Beleza. O que isso significa? Significa que existe um CSS, uma estilização para colocar a carta da máquina do outro lado, em um lugar específico. Então a gente vai usar essa div aí. Beleza. Então, lá no código, a gente tem a parte da... Vamos ver? Exibe carta máquina. A gente tem a moldura. A moldura vai ser igual, vai ser a mesma. A gente tem a parte do nome. A parte do nome não vai ser carta jogador.nome, vai ser carta máquina.nome. Então a gente já pode arrumar aí também. Carta máquina.nome. Aí a gente tem a parte das opções e aqui a gente tem algo diferente. Ficou um console ali no atributo, acho que pode tirar dos dois, Rafa. Esse console Esse console log. Isso, perfeito. Pode tirar. Se quiser tirar do exibe carta jogador também, a gente nem precisa. A gente está usando para fazer alguns testes. Aonde que tá o outro console? Tá o console, deixa eu ver. Ah, ele não tá aí, só tava no outro mesmo. Magicamente ele não tá nessa parte aí. Então vamos lá. Voltando lá no exibe carta máquina, olha só o que a gente tem. A gente quer mostrar os atributos, não da carta do jogador, mas da carta da máquina. Então na linha 104, a gente vai alterar ali, ó, carta jogador para carta máquina.atributos. E o que acontece? Na carta da máquina.atributos, a gente não tem um type do tipo rádio. A gente tem um type do tipo texto. Então a gente vai alterar esse rádio por texto. Vai escrever text. O que seria o rádio, né? São as bolinhas. Como a gente já vai... A gente vai usar as bolinhas apenas para poder selecionar o atributo que a gente quer. Não faz sentido a gente pôr as bolinhas na carta da máquina, né? Quando for exibir a carta da máquina, porque a gente não vai selecionar nada. Então a gente pode apenas deixar nesse tipo texto, que é um tipo que o HTML usa para poder dizer como que vai ser o formato. Então é basicamente isso. É bem tranquilo. Uma coisa legal que a gente pode fazer, Rafa, é no lugar, como a gente não vai ter a bolinha para selecionar, a gente pode tirar o input e colocar uma tag P, por exemplo. Então no lugar desse input, vamos colocar uma tag P nele, beleza? Aí, vamos lá, continuando aí, a gente tem a leitura dos atributos, beleza? Na carta do jogador, a gente não vai usar carta jogador.atributos, vai ser carta máquina.atributos, passando o atributo que a gente, todos os atributos que a gente quer listar ali, né, com os valores dele também. Vamos ver o que acontece. Vou salvar, puxar aqui o nosso super trunfo, vou rodar, sortear carta. Olha só, apareceu o Darth Vader, tudo certinho aqui na nossa carta. Vou escolher... Paulo, qual que você... Não, é o Gui, né? Da carta Gui. Do Darth Vader. Isso. Gui, qual que você quer jogar? Pode ser a magia aí, 90, né? Magia? Isso. Então vamos lá. Jogar, empatou. E não mostrou a carta do jogador. Aparece sempre aqui um ponto de exclamação mostrando que deu algum erro. E o erro aqui está escrito div carta jogador is not defined. Provavelmente a gente esqueceu de nomear em algum lugar o div carta jogador aqui dentro do carta máquina. Isso. Se você quiser abrir o console, aqui, Rafa, ele mostra a linha. Perfeito, vou abrir o console. Mas provavelmente o erro foi que a gente copiou e colou e a gente esqueceu de renomear algum carta jogador. Olha só, div carta jogador is not defined 100. Aparece aqui a linha no final, essa linha 100. Então vamos dar uma olhada aqui, o que vai aparecer. Ó. Div carta jogador, style background, e realmente a gente está aqui em exibe carta máquina. Como a gente copiou e colou, aqui a carta jogador a gente tem que alterar para carta máquina, que é a que a gente está usando aqui nesse contexto. E a aqui imagem também, carta jogador, exatamente.
É isso que acontece quando a gente copia e cola código, gente. Se acostumem, porque tem que ficar de olho mesmo nesses detalhes. Então, eu vou fechar aqui o console, né, que a gente não vai usar. Eu vou salvar, eu vou rodar aqui o nosso programinha, eu vou puxar um pouquinho e amassar. Eu vou sortear a nossa carta. Caiu o Darth Vader. Gui, qual que você vai escolher? Ataque, defesa ou magia? Vamos jogar pra ganhar, né? Então, vou colocar magia. Magia 90, vamos lá. Jogar... Venceu, olha só. E apareceu que você jogou contra o Bulbasauro. A carta da máquina era o Bulbasauro. Eu confesso que é uma luta injusta, né? Um Darth Vader com sabre de luz contra o Bulbasauro. Mas o Bulbasauro tem uma defesa boa aqui, né? Se você tivesse escolhido defesa e tal, talvez a gente tivesse ganhado aqui com o Bulbasauro. Mas faz parte, né? Então é isso. Acho que agora está funcionando perfeitamente o nosso super trunfo, do jeito que a gente queria. A gente agora pode escolher tudo na tela, não precisa mais do console. Falando em console, eu acho que a gente deixou um console log aqui no meio. Deixa eu só relembrar, que eu acho que aqui, ó, nessa função exibir carta jogador, a gente tinha colocado o console log para ver se tinha algum erro ou não. Eu não sei se vocês também colocaram, mas pode apagar para não ficar sujo, né, poluído o nosso código, porque isso daí não vai precisar. E ele estava aparecendo aqui toda vez que a gente rodava. Então eu vou limpar, a gente não vai precisar mais do nosso console. Eu vou salvar aqui e agora vamos rodar novamente e tá tudo certo no nosso 8º dia da imersão. Agora já fechamos mais uma parte do nosso projetinho do Super Trunfo. Sortear, ceia de Pégaso. Paulo, qual que você escolhe jogar? Eu também devo ser apelão, que nem o Guilherme sempre tenta ganhar. Mas pode ser ataque, vamos ver o que acontece com o ataque. Vamos ver o que acontece, então. Eu vou jogar. Olha só, ganhou. Não, perdeu. Era 80, eu tinha visto que era 90. Colher de chá, é isso que dá. Olha só. Teria empatado se tivesse sido a magia. É isso aí. Uma coisa legal disso é o seguinte, se você for no código, existe a gente está criando as cartas, crie suas cartas, crie a imagem das suas próprias cartas e compartilhe o seu deck de cartas com outras pessoas também. Isso eu acho que vai ser o mais legal. Eu quero jogar o deck de cartas de outro trechinho. Exato, pega esse trechinho e você pode montar um monte da sua carta, jogar no Discord, jogar no LinkedIn, jogar no Gist, tem vários lugares que dá pra fazer, ou no CodePen mesmo, você deixa separado no JS esses pedaços aí. Exatamente. A gente fez, na verdade, uma mistureba, né? Colocou Pokémon com Darth Vader. Exatamente. Mas o Super Trunfo normal é tipo os dinossauros. Então você pode pegar todos os nomes de dinossauros que tem, ou raças de cachorro, ou marcas de carro, ou qualquer coisa do tipo, do jeito que vocês gostarem. Jogadores de LoL também, quer dizer, Champions do LoL também é interessante. Então, vocês podem fazer da forma que vocês quiserem. A gente vai adorar ver vocês postando, porque vai ser muito legal ver a criatividade de vocês rolar. É isso aí. Essa aula foi puxada por causa também de quantidade de código e detalhe das aspas e do P e div. Mas peraí, div é JavaScript, é comando ou não é? Foi puxado mesmo, tá bem? Eu confesso que é puxada, mas a lógica, de novo, a lógica ali, a ordem do que fez as coisas é o que importa. Eu, em homenagem a essa aula puxada, vou dar um desafio puxado, mas muito divertido, que é o seguinte. Ali nas cartas, a gente tem o nome da carta, a imagem e os 3 atributos. Colocar mais um campo, que é um áudio. Vocês têm que procurar na internet o áudio do golpe do Pegasus, do sabre do Darth Vader, do Bulbasauro dando aquela chicotada dele e assim por diante. Um áudio curto, o Wave ou MP3. Pegar o link, colocar da mesma forma que a gente fez com a imagem. E na hora, quem venceu, se foi a máquina ou o jogador, você pega aquele áudio e dá um play. Como que você dá um play? Tem um comandinho em JavaScript que você fala, olha, pega esse endereço aqui da internet, esse ponto .wav, esse ponto .mp3 e toca. A gente vai deixar esse comandinho, que eu nem sei qual é, preciso procurar. Tem um comandinho pra você tocar a música. Assim como tem o alert pra jogar na tela, assim como tem console log, tem toca música, que é um negócio meio chato, né? Você não quer entrar em site e ficar tocando música. Mas que funciona bem. Então você aumentaria o seu objeto da carta e na hora que tem a jogada e decide quem venceu, quem perdeu, lá. Dependendo de quem venceu, você toca a música de quem venceu. E aí eu acho que dá pra vocês pirarem também, dá pra fazer a animação. Muito legal. Esse GIF aí pode ser animado também, esse GIF que a gente mostra aí, que tem o Seiya e o Bulbasauro. Fica a dica, hein?
Dá pra fazer umas coisas bem incríveis. É verdade. E o último desafio, né, que o Gui já tinha comentado, é vocês tentarem fazer agora mais cartas, né? Não apenas cartas diferentes que tenham a ver com o gosto de vocês, mas colocar mais. A gente tá jogando apenas com 3, então já começou até a gente ter noção de qual ganha de qual, né? Então, criar mais cartas, e isso a gente vai também mostrar pra vocês na próxima aula. E vai fazer de uma forma bem legal para poder jogar de verdade e sentir que vocês estão jogando e ganhando da máquina. Boa. Posso passar um desafio também? O desafio meu é o seguinte. Eu quero que vocês pensem em criar uma forma de uma carta que sempre vai vencer. Que a gente chama no trunfo de super trunfo, que a gente não colocou no nosso jogo ainda. Mas uma carta que quando você pega, ele nem faz verificação da quantidade de ataque, defesa. É o super trunfo, essa carta vence. Quero que vocês tentem pensar nisso daí. É como um coringa, né? Isso. Tem várias formas de implementar. É isso que eu acho que é a provocação do Guilherme. Todos os desafios que a gente passou aqui são realmente puxados, tá bem? Não se esqueçam, façam o que a gente passou na aula. Deu um erro que você já tá batendo a cabeça pela 10ª vez, joga no Discord o CodePen de vocês falando o erro, onde você suspeita que é o problema, quando que clica, que é fácil da gente ou de outras pessoas irem lá falar, olha, nesse seu CodePen faltou a vírgula, faltou o ponto, tá vendo? Olha dessa outra pessoa, que nessas aulas começa a ficar mais complicado mesmo, os detalhes, né? É bastante informação. Repara que a gente não viu nada novo da linguagem, não teve nada novo, mas a gente praticou muito, misturou muitas coisas. Exatamente. E não esqueçam também no CodePen de vocês colocarem as hashtags da imersão, da Alura e da Imersão Dev, pra gente poder achar com vocês com mais facilidade. Até amanhã. Até Tchau, amanhã, tchau. gente.